estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Tô empolgada porque vamos falar de The Vampire Diaries. Pensa uma série que eu gosto de falar, mas pensa. Mas o vídeo de hoje não é muito feliz, porque vamos falar sobre mortes, mais precisamente as mortes mais marcantes de The Vampire Diaries. Quer dizer, morte entre aspas, né? Porque quem assiste a série, quem é fã sabe que ninguém nunca morre de verdade. Mas no vídeo de hoje eu separei não uma, não duas, mas 20 das mortes mais marcantes da série. E acreditem, eu ainda vou esquecer alguém. Pode ter certeza que eu vou esquecer da morte de algumas pessoas. Tem algumas que eu até lembrei, mas não quis colocar mesmo. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Estamos chegando a 100 mil inscritos. Eu tô postando vídeo praticamente todos os dias. Várias séries, várias séries. Então se inscreva se você não quer perder as coisas que tá rolando no mundo da série. A Sheila, a avó da Bonnie, ela apareceu várias vezes como fantasma na série e pouca gente lembra que ela morreu lá na primeira temporada, coitada. A sua morte fez a gente chorar bastante, porque na época a gente não tava tão acostumado com mortes na série. Depois de ajudar a Bonnie a desfazer um feitiço pra poder tirar o Damon e o Stefan da tumba, vocês lembram disso? Ela acabou não aguentando e morrendo. Eu confesso que eu fiquei com muita dozinha da nossa Bonnie. Emergency, quick. No, I can fix this. A Ana foi uma personagem que foi me conquistando aos poucos. Eu achava ela muito fofinha. E aí eu lembro que eu ficava, será que eu gosto da Ana? Será que eu não gosto da Ana? Quando ela 100% me conquistou, que aí eu tava shippando muito ela com Jeremy, o John acabou matando ela no Dia dos Fundadores. Eu acho que uma das poucas personagens que realmente morreu mesmo, sem esse negócio sobrenatural, sem voltar, sem toda essa coisa, foi a Liz, a mãe da Caroline. E eu confesso que foi uma das mortes que eu mais chorei na série. Ela tava muito doente e eu acho que a pior parte foi ver a Caroline mal, porque o sangue dela não curava a mãe. Ela até tentou curar outra pessoa, mas aí não deu certo. O Stefan falava, todo mundo falava pra ela que não ia dar certo, e não deu certo, e ela acabou não conseguindo ajudar a mãe, e foi muito triste. E a morte da Liz, ela mexeu com todo mundo da série, incluindo o Damon, que era muito amigo dela. A morte da Rose, ela marcou muito a série porque era uma personagem que a gente gostava bastante e ao mesmo tempo não, era aquela coisa assim. Eu particularmente gostava muito dela, apesar de conhecer bastante gente que não suporta, mas a Rose, ela mostrou um lado do Damon que até então a gente não tava acostumado, porque até então o Damon era o cara egoísta, que matava, que não ligava pra ninguém. E aí a morte dela trouxe esse lado mais sensível do Damon. Ela é mordida por um lobisomem, já tava delirando, e aí o Damon entra na mente dela e faz ela ver coisas bonitas e ter lembranças bonitas e tal, pra poder matar ela. A primeira grande morte da série, sem dúvida nenhuma, foi da Vicky, mas eu confesso que eu não fiquei muito triste não, porque eu nunca fui lá muito fã da Vicky, não. Ela acaba sendo transformada em vampiro e, ao contrário das outras pessoas, ela não consegue lidar com essa vida vampiresca. Ela acabou atacando a Helena e o Jeremy, fazendo o Damon e o Stefan matar ela. Ela acabou aparecendo como fantasma também, e no final da série ela veio pra atormentar, que eu não sei o que ela veio fazer no final da série, mas confesso que foi uma morte bem chocante. Vicky! 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 Vicky!
E claro, na época foi um grande choque quando a Catherine matou a Caroline, porque a Caroline era uma das personagens principais. Só que eu digo que esta morte veio para o bem, porque a Caroline, ela é muito, mas muito melhor vampira do que humana. Então não foi uma morte em si que a gente sofreu muito, mas na verdade deu aquele medo de acontecer com a Caroline o que aconteceu com a Vicky, dela não conseguir superar a vida vampira e acabar sendo morta, mas graças a Deus a Caroline tá aí, ó, até hoje em The Originals e tudo, feliz, toda maravilhosa. Game on. What? A morte da Jo na 6ª temporada mexeu muito comigo e foi um grande susto. Ninguém imaginava que o Kai ia aparecer completamente do nada e ia esfaquear a irmã dele no meio do casamento dela. E foi um choque porque ela estava grávida, ela estava no meio do casamento, casando com a Lark, e aí ela começa a fazer umas caras estranhas e você não vê ninguém, e aí de repente aparece o Kai. Mano, aquela morte foi da hora, mas foi triste. Lark Saltzman. You are. Joe. What is it? Oh my God. Joe. Oh God, no. No. Oh my God. Aí nesse episódio, depois do Kai, né, tocar terror no casamento, também tivemos a morte da Liv. Não era uma personagem, assim, indispensável, mas ela fez algumas coisinhas legais, eu até que gostava dela, sim. Mas eu acho que, na verdade, a morte dela foi muito impactante, porque ela já tava ali morrendo, e aí ela tava com o Tyler, e ela pede pro Tyler matar ela pra ele poder ligar o lado lobisomem de novo. E aí o Tyler, é muito sofrimento, o Tyler segurando, assim, ela e matando ela, foi bem triste. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. Klaus fez muita maldade, não é segredo pra ninguém, né? Eu adorava ele nas primeiras temporadas e eu adorava aquele mistério sobre o aparecimento do Klaus. A gente não sabia quem era e dava aquele certo medo, sabe? Quem é esse cara? Aí vocês lembram lá na 4ª temporada quando ele quer se vingar do Tyler e ele mata a mãe dele numa fonte, tocando músicas natalinas no fundo, gente? O que foi aquela cena? Mortes que sem dúvida eu sofri demais e eu confesso que até o final da série eu ainda não tinha superado, que foi da tia Jenna. Não, nunca superei a morte da tia Jenna. Ela foi morta pelo Klaus lá no final da 2ª temporada. Ele transformou ela em vampira, em seguida matou ela, e eu lembro da Helena pedindo pra ela desligar a humanidade pra ela não sentir muito medo. Cara, foi muito, muito forte a morte da tia Jenna, e até hoje muita gente ainda não perdoou o Klaus por isso, viu? Just turn it off. Turn it off. You won't be scared anymore. Como esquecer da morte da Bitch Catherine Pierce, né? Quer dizer, uma das várias mortes dela. Vocês lembram que ela acabou transferindo a sua alma pra Helena depois que o Silas tirou a cura do corpo dela e o corpo dela tava envelhecendo muito rápido, blá 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 blá. E aí o pessoal acaba descobrindo que ela tá no corpo da Helena. E aí tem a reuniãozinha lá que tá todo mundo e ela chega, tenta escapar, mas acaba não conseguindo. Ela não sabe quem tá com a faca dos viajantes e começa a falar um monte de merda pra todo mundo, e aí o Stefan vai e acaba matando a rainha Catherine Pierce. Mas o choque mesmo, eu achei que foi depois, quando ela tenta passar pro outro lado, porque a Bonnie era a ponte para o outro lado e tal, e aí a Catherine tenta passar e ela simplesmente não consegue, amigos. O que acontece? A Catherine vai direto para o inferno, e a gente já sabe o inferno que deu depois, né? I can't help you, Catherine. What? No, 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 no!
Claro que também teve a morte dela lá no último episódio, que ela morreu juntinho com o Stefan. Seven, please. Burn in hell. Alex, olha, essa pessoa foi um caso sério, porque eu queria muito ter visto mais ela na série. Ela era um amorzinho e eu me apaixonei pela Alex desde o primeiro minuto que ela apareceu na série. Então, confesso que até hoje, ainda quando eu lembro, me dá um pouquinho de ranço do Damon, eu fico um pouquinho de raiva do Damon por ter feito isso com ela. Eu lembro que na época eu fiquei com um ódio gigantesco do Damon, eu fiquei, como assim? Ele matou a Alex, não acredito. Era uma personagem que eu achei que ia continuar na série por muito tempo. Ela continua aparecendo em flashbacks e como fantasma e tal, até no último episódio, que é aquela cena maravilhosa que eu adoro. A cena quando o Stefan, ele morre e tal, tem aquele rolo, a gente já chega na morte do Stefan. E aí ela fala com ele, não sei o que, você demorou. Ai, gente, eu adoro muito a amizade desses dois. Oh my God. Why? It's part of the plan. We don't talk about red. Wow. That was beautiful. It's feeling epic. O Alaric, olha, ele foi um personagem muito especial pra mim. Só que depois da primeira morte dele, ou segunda, não lembro qual morte do Alaric, eu achei que o personagem ficou um pouquinho chato. O Alaric já não era mais o mesmo personagem das primeiras temporadas que eu era completamente apaixonada, mas eu ainda gostava bastante do Alaric, sim. E como esquecer dele morrendo nos braços do Damon? Aquela cena foi uma agonia em vários sentidos, porque foi numa season finale, já tava acontecendo um monte de coisa e o Alaric, ele estava ligado a Helena, ou seja, se o Alaric morreu, é porque a Helena estava morrendo. Então o Damon tava com aquela agonia do melhor amigo dele morrendo nos braços dele, pensando, você não pode estar morto, você não pode estar morto, porque se ele tá morto significa que a Helena também tá. E aí também depois tem até a cena do Alaric se despedindo do Jeremy e tal. O Jeremy percebe que ele é um fantasma, gente. Nossa, aquela era a melhor época de The Vampire Diaries, sério. What's happening? No, Rick, no, Rick. You are not dead. You are not dead. I don't understand. Oh my God, you're a ghost. But if you're dead, that means Elena. Então aí já entramos na morte da Helena, que foi quando ela virou vampira, que na época a gente não sabia que ela ia virar vampira, né? No momento, deu um sustinho, no momento a gente ficou assim, como assim eles mataram a Helena? O que tá acontecendo? E eu confesso que eu fiquei com bastante raiva do Stefan, porque ele poderia ter deixado o Matt morrer, mas não! Ele foi e salvou o Matt antes, porque a Helena tava pedindo pra ele, pra poder salvar o Matt primeiro, e aí a Helena acabou morrendo afogada. Aquela cena, cara, é uma das melhores cenas da série. Lá no finzinho da série também tivemos a morte da Nora e da Mary Louise. Eu confesso que eu demorei um pouquinho pra gostar delas. Quando eu comecei a gostar delas, elas acabaram se sacrificando, elas acabaram morrendo juntinhas, e aquela cena foi de arrepiar. Mountain and we will sit upon the rocks, seeing the shepherds feed their flocks, and I will make the beds of roses. A morte do Tyler. Eu lembro que na época eu já tava um tempinho desejando a morte do Tyler e do Matt. Só que quando o Tyler morreu, eu fiquei triste. Eu chorei feito uma criança. Foi bem triste a cena. E o pior é que a gente ficava pensando, mano, vai dar merda, porque quem matou o Tyler? O Damon. Também a
morte da Bonnie, uma das mortes da Bonnie, né? Mas uma que me marca muito é quando ela consegue trazer o Jeremy de volta, que estava morto. E aí, o Jeremy, ele vê fantasma. E aí, no momento que fecham a entrada lá, sei lá como que fala, quando fecham um negócio, o Jeremy vai pegar na Bonnie e ele fala: peraí, por que eu não tô te sentindo? Porque a Bonnie, na verdade, é um fantasma. Eu lembro que... Mano, eu levei um susto gigantesco naquela cena. Porque eu fiquei tipo, como assim? O Jeremy voltou à vida e a Bonnie morreu. Não posso aceitar uma coisa dessa. What's going on, Bonnie? Why can't I feel you? It's okay. Bonnie, what did you do? I have the witches. And my Grams. You can see ghosts, we can talk. Whatever we want. No. No! No, you can't be dead! E o mais louco foi que a Bonnie, ela fingiu estar viva depois de tudo isso, pelo Jeremy. Ela fingia que mandava mensagem pras amigas e tal. E quando todo mundo descobriu, mano, teve o funeral da Bonnie, que foi um dos episódios mais tristes da série. O Damon morrer várias vezes, inclusive, acho que a que mais me marcou foi quando ele ficou preso do outro lado, que estava sendo destruído junto com a Bonnie. Ele não consegue atravessar, mano, e aquele episódio me deu muita agonia, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei, porque sempre tem que ser o Damon pra se lascar, sempre, sempre, sempre. E aí tem a despedida dele com a Helena, tem aquela coisa toda emocionante, e apesar do Damon voltar alguns episódios depois, foi muito triste, até porque a morte do Damon trouxe muitas coisas, tipo a Helena perder a memória, tipo o Stefan ficar doidão e tal, esse tipo de coisa. Sure there are a million people we'd both rather be with right now. Couple thousand at most. Me diz como que supera a morte do Enzo. Me fala. O Enzo é um personagem que eu era apaixonada. Eu era apaixonada por aquele sotaque. Eu achava ele maravilhoso. E eu acho que colocar o Enzo e a Bonnie foi a melhor decisão desta série. Sim, eu shippava muito mais a Bonnie com o Enzo do que com o Jeremy. Logo quando ele tava mó feliz com a Bonnie, cara, o que aconteceu? Olha, eu já não supero. E foi bem no final da série. Ele tá lá na porta e ele fica com uma cara meio estranha e a Bonnie fica: Enzo, tipo, que foi? Que cara é essa? E aí o Enzo cai e tá lá o Stefan atrás com o coração do Enzo atrás, assim, e a Bonnie grita e eu, não, que foi... Gente, eu chorei horrores, eu chorei junto com a Bonnie. Só de ver essa cena de novo, eu choro de novo. Vou dizer não uma, mas duas mortes do Stefan, né? Das várias mortes que o Stefan também teve. Teve duas que me marcaram muito. Lembra quando ele tá brigando com o Tyler, que não é Tyler? Eu levei um... Gente, sério, eu levei um susto, mas um susto tão grande, vocês não têm noção, que eu fiquei assim, oi? Mataram... Hã? Mataram o Stefan? Quê? Porque na época eu não pegava spoiler, né? E aí ele tá brigando com o Tyler, que não é Tyler, e o cara acaba arrancando o coração dele, ele cai assim, mortinho da Silva. Eu fiquei, não, porque... Como assim? E aí a Caroline começa a gritar pra alguém ajudar ela, e o Stefan já tá morto nos braços dela, e a agonia também foi depois, porque a Bonnie, ela era a ponte pro pessoal chegar do outro lado. E quando a Bonnie vê o Stefan, ela faz uma cara tipo, não pode ser. E aí ela fala pra ele que não conseguiu arrumar um jeito deles poderem voltar pra Terra, e o Stefan faz uma carinha assim e passa pro outro lado. Gente, aquela cena é maravilhosa. There. Dead doppelganger. Stopped the spell. Oh my god. Please tell me that you figured out a way to bring us all back. I lost it. I'm sorry. E claro, né, no último episódio, que
eu confesso ter ficado muito triste pela morte do Stefan, por tudo que o personagem passou durante a série pra morrer no final, mas eu sempre digo que eu acho que fez sentido a morte do Stefan. Não que eu quisesse que ele morresse. As pessoas entendem errado quando eu falo isso, mas eu acho que desde o primeiro episódio é um pouquinho óbvio que o Stefan vai morrer. Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que aconteceu, na verdade, eu sempre achei que o Damon e o Stefan iam morrer, mas infelizmente aconteceu o que teve que acontecer com o Stefan. E o final da série com o funeral do Stefan, cara, foi de cortar o coração. And beautiful, but not without heartbreak. In death comes peace. But pain is the cost of living. Like love, it's how we know we're alive. Loving and fighting, accusing and Bom, e essas foram algumas mortes mais marcantes da série. Eu não coloquei mais, senão, gente, vocês sabem, o vídeo fica gigante. E eu acabei roubando, porque teve personagem que eu citei a morte mais de 2 vezes, então são mais de 20 mortes. Então me conte nos comentários se eu esqueci alguém, que eu sei que eu esqueci, mas isso não vem ao caso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, já vai dando aquele like aí, tá bom? Que eu tô sempre falando de várias séries pra vocês. Também me sigam nas redes sociais. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tô tendo essa voz já. Tchau!